Meu amigo, o esculacho que o Léo Lins deu no Marcos Mion, cara, isso aqui foi uma lapada que deve ter lavado a alma. Pra quem não sabe, o Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por uma série de piadas ácidas e devido a essa situação, diversos humoristas se posicionaram contra e outros a favor. E detalhe, nem todos que se posicionaram contra a condenação do Léo Lins estavam a favor dele, mas sim estavam ali basicamente só marcando passagem, falando que são a favor da liberdade de expressão, porque muitos não queriam a sua imagem vinculadas a favor do Léo Lins. Primeiro, vamos recapitular o que o Marcos Mion postou, para você entender melhor essa história e como é que foi esse esculacho. Ele postou o seguinte: Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários e eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Aí aqui ele já deixou bem claro, colocou até em letras maiúsculas para tentar escapar de qualquer associação. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor, mas ele existe. Nos Estados Unidos tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar por infligir dor em minorias, espalhar o mal, fazer o mal para os objetos dos seus textos. E tudo bem, quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo, tá no jogo. Agora, mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto merda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que a condenação criminal em cima do humor é muito ultraje. É absurdo. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Essa postagem do Marcos Mion eu achei até que honesta, só que o que aconteceu foi o seguinte: com certeza ele deve ter levado uma enxurrada de críticas no direct. A lacração começou a encher o saco dele, fazendo vídeos com os lacradores aí. O Marcos Mion tá defendendo o Léo Lins. E o Marcos Mion com certeza imaginou possíveis perdas de contratos, cobrança nos bastidores, de patrocinadores. Resumindo, iria pesar no bolso. Quando pesa no bolso, meu amigo, aí você vai falar o que a marca quer. Alguns minutos depois ele postou o seguinte: eu escrevi que discordo e não respeito o que ele faz, que o que ele escreve é merda e já falei isso brigando com ele nas redes. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade. Isso é um fato. Em nenhum momento eu falei que esses absurdos são genialidades dele. É só ler o que eu escrevi. A censura nunca é boa e isso motivou minha manifestação. Isso que defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele e se configura um crime, como escrevi no texto, foi a escolha dele. Agora se liga nessa sequência de imagem desse carrossel que o Léo Lins postou respondendo ele. Estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer, Mion nunca esteve do meu lado, ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas. Entendo, muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos. Ele também deixou claro que eu falo um monte de merda. Prefiro falar as merdas que eu quero do que ser um boneco de ventríloco com uma empresa enfiando a mão no meu rabo e mexendo minha boca para eu falar o que ela quer. Outra coisa, eu nunca falei do seu filho, você sabe o que houve. A gente conversou no privado, na época em que chegaram até a ameaçar meus pais. Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido. Ainda bem que não falou isso em tom de piada, senão poderia ser visto como incentivo à violência. Da minha parte, nunca tive problemas com você, nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos. Mas começou a me bater publicamente, já não foi uma, nem duas, nem três. Você era um homem de personalidade, mas virou um homem castrado que abana o rabo e ganha biscoito de militância. Sobre eu gostar de infligir dor, espalhar o mal e ser um criminoso digno de levar um soco na rua, realmente nossa imagem pública é bem diferente. Minha imagem de vilão é por conta de piadas ácidas no palco e sua imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria de imprensa. Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos. Aí aqui ele postou uma caricatura da Rede Globo junto com as marcas, colocando a mão no rabo dele e falando o que as marcas decidem. Igual literalmente aqui
ilustração boneco de ventríloco. E na descrição ele postou o seguinte: tenho recebido o apoio de muitas pessoas, inclusive de quem deixou claro que não gosta das piadas que faço. E quero dizer, eu entendo e agradeço. Não espero aprovação irrestrita, respeito quem fala o que realmente acredita, mesmo quando seria mais fácil se calar ou seguir o coro. Querem promover diversidade desde que não seja diversidade de pensamento. Fala-se tanto em respeito às minorias, mas a menor minoria é o indivíduo. E se ele não pensa como se espera, também será desrespeitado, mesmo pertencendo a uma das chamadas minorias. E o que torna tudo isso ainda mais poderoso é o que Léo escreveu na legenda do Carrossel. Ele não pediu aplauso, não implorou atenção, ele agradeceu quem apoia, mesmo sem gostar do tipo de piada que ele faz, porque no fundo é disso que se trata a verdadeira liberdade de expressão. Não é sobre gostar, é sobre respeitar o direito do outro existir com ideias diferentes. Ele foi direto ao ponto: querem promover diversidade desde que não seja diversidade de pensamento. Querem proteger minorias, mas se esquecem que a menor minoria é o indivíduo. Se esse indivíduo ousar pensar diferente do que o coletivo, ele será cancelado, silenciado, condenado. Léo Lins mostrou que mesmo sendo pintado como vilão, ele ainda é muito mais honesto que muito bonzinho que vive de imagem bonitinha e abaixa a cabeça para agradar patrocinador. No final das contas, é isso que separa os homens livres dos domados. Uns falam o que pensam e enfrentam as consequências, outros só repetem o que esperam que eles digam, torcendo para que ninguém perceba que por trás do sorriso tem uma coleira. O caso do Léo Lins deixou claro que a liberdade de expressão virou artigo de luxo no Brasil. Só pode ser usado do jeito certo, no tom certo e com o aval da patrulha digital. O Marcos Mion até tentou dar um passo fora dessa bolha, mas foi rapidamente puxado de volta pelo cabresto das marcas e da militância. Ele foi engolido pelo próprio medo de desagradar o sistema que sustenta a imagem de pai de família fofo da TV. E o Léo Lins não perdoou, jogou na cara dele sem filtro o que muitos queriam falar, só que poucos tinham coragem, e preferia falar o que pensa e arcar com as consequências do que ser um fantoche sorridente de patrocinador. Essa treta escancara uma verdade inconveniente: ou você tem coragem de sustentar suas opiniões até o fim, ou você será só mais um que levanta a bandeira só quando é conveniente. Mion quis bancar o justo, mas recuou na primeira pressão. Já Léo Lins, com todos os defeitos que possam apontar, foi coerente com a própria liberdade até o fim, mesmo pagando um preço altíssimo por isso. Ele poderia muito bem falar um monte de piada simpatética, estilo Zorra total, para agradar a militância e ficar muito bem aí, sem dor de cabeça, sem consequências graves, mas não. Ele foi fiel às suas ideias. No final das contas, o vilão da comédia teve mais integridade do que muitos heróis do Instagram, da televisão, do jornal. E isso, meu amigo, diz muito sobre o mundo hipócrita que a gente vive.